Então, turma, como eu estava comentando anteriormente para vocês, né, quando nós nos referimos ao papel do farmacêutico dentro da atenção farmacêutica, envolve três aspectos, tá? Identificar o PRM, e isso é muito importante quando se refere à farmácia clínica, tá? Essa identificação do PRM. E quando a gente pensa em identificar um problema relacionado a medicamento, turma, é muito importante nós compreendermos que a gente precisa ter uma expertise associado a tentar identificar esses PRM. E um dos principais mecanismos é tentar verificar as diversas manifestações, geralmente clínicas, que aparecem no paciente, que está associado aí ao medicamento, tá? Depois que você identifica esse PRM, você soluciona, tá, esse problema e, consequentemente, você previne ao aparecimento novamente desse problema. E aí, gente, o que é um problema relacionado aos medicamentos, né? O que é que o professor Welles tanto está falando aqui de PRM, PRM? Gente, PRM é qualquer evento indesejável experimentado pelo paciente que envolve ou é suspeito de envolver a farmacoterapia e que interfere, de fato ou potencialmente, como um resultado desejado para o paciente, tá? Olha que definição muito bem elaborada, gente. Qualquer evento indesejável, tá? Qualquer evento que acaba, de certo modo, prejudicando o paciente, e esse evento pode estar suspeito por envolver a farmacoterapia, lembrando que a farmacoterapia é o tratamento da doença desse paciente, consequentemente, isso vai levar a um resultado indesejado, um resultado ruim. E isso está associado a um PRM. Turma, e o que seria o PRM, tá? O PRM, gente, são indicações não tratadas. Quando a gente fala, por exemplo, de indicações não tratadas, é um problema que o paciente tem, mas que não houve uma prescrição para o tratamento dessa doença, tá? Seleção de medicamento inadequado, o medicamento não é o mais adequado para o paciente, ou não é adequado para aquela condição do paciente ou da doença. As doses que são prescritas não está dentro da posologia adequada para aquela situação que o paciente tem, ou seja, o paciente está consumindo aí uma substância subterapêutica, que de certo modo se refere ao quê? A uma dose que não tem efeito terapêutico, tá? O paciente não recebe o medicamento. Quando nós falamos paciente não recebe medicamento, significa que ele tem a prescrição, está adequada, mas por algum motivo ele não compra, ou por algum motivo ele não recebe, por exemplo, dos postos de saúde, tá? Pode ser por falta de medicamento, tá? Sobre dosificação, né? Então, nós temos aí, quando a gente fala sobre dosificação, existe aí o uso de dois ou mais medicamentos com a mesma substância, que você tem uma dose a mais, uma concentração a mais. Reação adversa a medicamento, tá? Lembrando que reação adversa a medicamento são sinais e sintomas que é manifestado ao paciente a partir de uma dose que comumente é a terapêutica, tá? Oi, Sérgio, fica à vontade. Sérgio levantou a mão, gostaria de falar alguma coisa? E aí, turma, quando nós pensamos nessas reações adversas a medicamento, né, as RAM, aí nós já estamos falando de quê? De uma dose que geralmente é uma dose normal, terapêutica, mas que o paciente acaba tendo algumas reações, tá?
Interações medicamentosas pode também ser associada a um problema relacionado ao medicamento e emprego de medicamentos sem indicação, tá, gente? Quando a gente fala em emprego de medicamentos sem indicação, é o paciente estar usando um medicamento que não tem nenhuma indicação para ele. Ele não tem nenhum problema de saúde ou situação de saúde que há necessidade dele fazer o uso. E aí, gente, sabendo todas essas características dos problemas relacionados a medicamento, né? Em 1998, Cipolla, Strand e Marley, né, que publicaram na Pharmaceutical Care Practice, eles propuseram uma alteração na classificação dos PRM que anteriormente estava associada ao quê? A efetividade, a segurança, tá? E aí eles categorizaram os PRM em quatro: PRM A, B, C e D, sendo que o PRMA está associado à indicação, o PRMB está associado à efetividade, o PRMC de segurança e o PRMD de cumprimento e adesão. Observando, gente, que nós estamos tendo uma evolução aí na avaliação dos problemas relacionados a medicamento que é feito na farmacoterapia. Qualquer farmacêutico clínico, ele precisará aprender esses documentos, precisará aprender como fazer essa avaliação e identificar esses problemas relacionados a medicamento, tá? E aí, gente, de certo modo, né, a Universidade de Minnesota, que está associado a esses pesquisadores, eles mostraram o quê? Que nós temos aí as necessidades farmacoterapêuticas, tá? Essas necessidades farmacoterapêuticas que está associado ao medicamento, ao paciente, envolve a indicação, a efetividade, a segurança e a adesão. Ou seja, as quatro características que precisam estar associadas para que tenha, gente, um efeito adequado ao paciente, tá? Consequentemente, sabendo que é importante essa necessidade farmacoterapêutica, e essa necessidade, quando está bem adequado, essa necessidade farmacoterapêutica, quando está bem elaborada, ela evita ter os PRM. Consequentemente, para ter os PRM, se faz uma relação com essa necessidade farmacoterapêutica. E aí nós temos a categoria de PRM. Para indicação, nós temos aí as categorias de PRM, que seria 1 e 2, sendo que 1 é medicamento desnecessário, tá? E o 2 seria necessidade de medicamento. Então, quando eu pego um paciente que eu analiso a farmacoterapia dele e eu percebo que tem medicamento demais ali, ou medicamento que não tem nenhuma indicação para as doenças que ele tem, é um medicamento desnecessário. Então, vou lá colocar como PRM 1. Ou se tem necessidade de medicamento, que seria isso. Eu percebo que o paciente ele precisa de um medicamento para determinada condição. Também é um PRM, tá? No caso 2. E aí nós temos o PRM associado à efetividade, que seria o 3 e o 4. Então eu percebo que o paciente ele faz uso de medicamentos, só que são medicamentos que são inefetivos. São inefetivos por quê? Porque a dose não efetiva, porque na verdade, quando se fala medicamentos não efetivos, é a indicação de um medicamento que não é adequado para aquele tratamento, tá? Ou medicamento não efetivo porque não tem uma efetividade associada àquela doença. E aí, nós também temos aí associada a efetividade a baixa dosagem, tá? A prescrição inadequada, que no caso seria uma subdosagem. Também podemos citar os PRM 5 e 6, que está associado a uma segurança. É quando, por exemplo, o paciente ele faz o uso da medicação, contudo, essa medicação que ele está usando está levando ele a ter uma reação adversa, tá? E aí está associada a essa segurança, como também nós podemos associar aí uma dosagem elevada, tá? Também é um tipo de PRM associado à segurança, que seria o 6. E por último, nós temos a categoria do PRM associada à adesão, que é o 7, não adesão. E aí eu tenho que investigar o porquê dessa não adesão, tá? Se tá muitas vezes, gente, a não adesão ela pode estar associada aí às outras necessidades farmacoterapêuticas. Por exemplo, o paciente ele não adere porque ele tem uma reação adversa. Quando a gente fala em PRM, não necessariamente o paciente tem um, ele pode ter vários. Um exemplo bem clássico, que nós já até discutimos isso na nossa aula prática, seria o uso do captopril, né? O paciente ele é hipertenso, ele faz uso do antipertensivo, que é o captopril, mas ele sente tosse.
A partir do momento que ele faz o uso do captopril e ele tem tosse, ele tem uma reação adversa. E se ele tem uma reação adversa, ele tem um PRM, tá? E, consequentemente, esse PRM, que está associado à reação adversa, pode influenciar, por exemplo, na não adesão. Muitas vezes, gente, quando eu tenho um PRM, quando o indivíduo tem um PRM, ele acaba tendo outros, e quando eu soluciono um, eu acabo solucionando os outros. E aí, turma, seguindo a evolução, né, para nós chegarmos ao consenso que está relacionado aos tipos de PRM. Nós temos aqui o consenso de Granada de 2007, né, e fala que, de certo modo, o problema relacionado da medicamento ele pode estar associado ao quê? Ao resultado negativo da medicação, que seria a farmacoterapia, e para ter esse resultado negativo, geralmente, os PRM estão associados ao A, B e C, que seria necessidade, efetividade e segurança. E associado a essa categoria para o PRM, nós podemos citar em relação à necessidade. Problema de saúde não tratado, ele tem, mas não está tratado. Efeito de medicamento desnecessário, ele tem um efeito e esse efeito está associado ao medicamento que não precisava usar. Efetividade, inefetividade não quantitativa, significa que o paciente, de certo modo, ele usa um medicamento que não tem efeito, mas não está associado à sua dosagem, tá? E inefetividade quantitativa, ele não tem efeito, o medicamento não tem efeito por uma subdosagem. E a segurança seria uma insegurança não quantitativa, que nesse caso está associada, por exemplo, com a reação adversa, que o motivo desse paciente ter algum problema relacionado a medicamento não é pela quantidade de substância ingerida. E insegurança quantitativa, tá? Ele está tendo, por exemplo, aqui uma alta dosagem. E aí, gente, quando nós pensamos que, de certo modo, é um dos mais atuais, né, quando se fala em problemas relacionados a medicamento, é o consenso de Granada, de 2007, ele diz o seguinte, em relação ao problema à necessidade, né, problema de saúde não tratado, o paciente sofre de um problema de saúde associado por não receber o medicamento que necessita, tá? Efeito de medicamento desnecessário. O paciente sofre problema de saúde associado por receber o medicamento de que não necessita. Exemplo, turma, é aquela questão. Ele faz o uso, por exemplo, de 2 antipertensivos e ele tem queda da pressão. Ele não precisava usar 2 antipertensivos, só um seria necessário. B, associada à efetividade. Nós temos aqui, gente, a inefetividade não quantitativa, que significa o quê? O paciente sofre um problema de saúde associado a uma inefetividade não quantitativa, ou seja, ele tem uma reação adversa que não está associada à dose, tá? Ele pode ter essa reação adversa por uma característica própria, que consequentemente vai ter que fazer a substituição por outro medicamento. E em relação ainda à efetividade, nós podemos citar aqui a inefetividade quantitativa, tá? Que nesse caso o paciente sofre um problema de saúde associado a uma inefetividade quantitativa, ou seja, uma baixa dosagem. Ele continua com o problema de saúde dele por ele não estar tomando o medicamento na dose correta, apesar de o medicamento ser o mais indicado. Isso é muito comum com antibióticos, tá, turma? Essa inefetividade quantitativa. E em relação à segurança, nós temos dois, que seria a insegurança não quantitativa, tá? O paciente sofre um problema de saúde associado a uma insegurança não quantitativa, ele sofre de algum problema associado ao medicamento não pela dosagem, e insegurança quantitativa, o paciente sofre um problema de saúde associado a uma insegurança quantitativa, ou seja, ele tem um problema ele pode ter, por exemplo, uma toxicidade associada aí a uma grande dosagem, está associada à quantidade, tá? Lembrando que esse é um dos mais atuais, tá? Modalidades da atenção farmacêutica. Turma, de certo modo, é importante nós compreendermos o quê? Que existem guias e protocolos clínicos, e esses guias e protocolos clínicos, eles têm que ser o mais próximo da realidade da nossa região, tá? Muitas vezes eu não posso utilizar um protocolo clínico ou um guia que é excelente voltado para a atenção farmacêutica, mas ele tem um perfil mais para a região, por exemplo, sudeste, sulista, por exemplo, tá? Mas que eu posso, de certo modo, utilizar outros que são mais adequados para a realidade da região norte, nordeste, tá?
priorizar e selecionar os pacientes com maior risco de desenvolver os problemas relacionados a medicamento. Eu tenho que ter isso em mente, né? Qual o público que eu devo atender mais, qual é o público que possivelmente vai me procurar mais para fazer esse segmento farmacoterapêutico. Turma, a atenção farmacêutica ela pode ser classificada em duas categorias. A atenção farmacêutica global, que corresponde a todos que desejam participar do acompanhamento, e a atenção farmacêutica a grupo de risco, tá? Então, por exemplo, tem pessoas, tem farmacêuticos clínicos que só se especializam em doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes. Tem outras pessoas que trabalham só voltado para interações ou farmacoterapia do câncer. Então, assim, de certo modo, existe uma gama de atuação que o farmacêutico clínico pode favorecer e que, de certo modo, a gente pode escolher qual seria o mais adequado a atuar, tá? Por isso que é importante a gente pensar na nossa região. Turma, etapa de cuidado do paciente, né? É importante nós refletir na sociedade sua atividade clínica. Turma, se o farmacêutico clínico, ele começa, de certo modo, a atuar nessas características de compreender o paciente, tá? De compreender a importância dessa farmacoterapia, isso vai levar informações importantíssimas para os pacientes, consequentemente para a sociedade. E isso vai levar e vai mostrar a importância do farmacêutico clínico. Conceito da prática profissional em que o paciente é o beneficiário das ações do farmacêutico, tá, gente? É importante nós compreendermos que a farmácia clínica é, como foco principal, o paciente. São atitudes, compromisso, inquietude, valor ético, responsabilidade e destreza do profissional de farmácia que busca resultados terapêuticos baseados na saúde e qualidade de vida do paciente. Gente, o nosso foco enquanto farmacêutico clínico é a qualidade de vida do paciente, tá? E a gente tem que ajudar nesse processo. E sempre é importante a gente estar observando e conhecer o paciente pelos seus sinais vitais, né? As primeiras características associadas à farmacoterapia que a gente vê uma alteração inadequada são os sinais vitais alterados, são os sinais e sintomas clínicos do paciente. Turma, alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Se vocês perceberam, turma, a farmácia clínica, ela é muito teórica, né? E ela perpassa aí a compreensão mesmo de nós entendermos a importância do farmacêutico e as etapas, né, dessa farmacoterapia. Só um momento. Assim nós finalizamos outro conteúdo. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou tentando ir um pouquinho mais rápido, só para a gente recuperar, turma, todos esses feriados aí que nós não tivemos aula, tá? E que possivelmente a gente não vai ter também, que ainda vai vir outro feriado grande pela frente. Só um momento. Está abrindo outro slide aqui. Assim nós encerramos essa parte da atuação clínica do farmacêutico.
Só abrindo aqui os slides já, turma. Então, turma, para nós finalizarmos essa parte associada ao princípio de farmácia clínica e atenção farmacêutica, né, a gente vai falar um pouco agora da dispensação de medicamento e especialidades complexas, como exames laboratoriais e farmacêuticos, tá? Lembrando que está associado aí a um somatório de informações para que a gente sempre faça o quê? O procedimento farmacoterapêutico, para que a gente possa avaliar o paciente adequadamente, identificar esses PRM, consequentemente solucioná-lo e preveni-los. Qual é o conteúdo proposto associado a essa aula, gente? Os aspectos gerais, né? Acompanhamento farmacoterapêutico, plano do segmento, documentações, metodologia do segmento farmacoterapêutico, macrocomponente da atenção farmacêutica e os segmentos na educação. Lembrando, gente, que fazer, e eu deixei já isso claro em outros momentos, que fazer a farmacoterapia, fazer a farmácia clínica, fazer o segmento farmacoterapêutico não é de cabeça. Existem protocolos, existem guias, existem documentos, existe tempo de armazenagem desse documento, tá? Tem que ter sala adequada, tem que ter arquivo adequado. Então, literalmente, gente, é uma consulta muito bem validada, registrada, que você possa ter ali uns prontuários, formulários importantes para que você possa avaliar, analisar e encontrar os problemas associados e as soluções. Turma, então, quando nós pensamos nos aspectos gerais associados aqui à atenção farmacêutica e medicamento, um dos primeiros pontos que nós temos que compreender é que a atenção farmacêutica, né, é uma das ciências associadas à farmácia, que está associado ao cuidado do paciente, e esse cuidado do paciente ele perpassa pelo uso racional da medicação. Né? Usar o medicamento da forma correta, para a indicação correta, evitando aí possíveis problemas relacionados ao uso desse medicamento. Consequentemente, se a gente pensa na atenção farmacêutica com foco no paciente, ao uso do medicamento, é importante que nós entendamos o que seja esse medicamento, né? Gente, o medicamento, ele é um produto farmacêutico tecnicamente elaborado com algumas finalidades, como profilática, curativa, paliativa e para fins de diagnóstico, tá? Então, o medicamento ele tem uma definição ampla e várias aplicações. Consequentemente, o uso inadequado desses medicamentos pode levar a várias falhas, né? Quando a gente fala falha, é não alcançar os seus objetivos terapêuticos, causam toxicidade ou produzem efeitos adversos. Esse que é o problema. Já imagine só. Primeira coisa que nós temos que ter em mente, gente, é que o medicamento por si só, quando você faz o uso, é porque você tem algum problema que você quer resolver. Ou você utiliza geralmente para evitar que venha algum problema. E aí, quando você usa com essa finalidade, mas existe uma falha, consequentemente, você não alcança esses objetivos benéficos, mas pode ter toxicidade ou produzir efeitos adversos. E quando isso acontece, gente, pode levar a aumento na mortalidade e morbilidade, né? Que seria o aparecimento de pessoas doentes associadas ao uso de medicação, ou pessoas que possam vir a óbito por causa do uso daquela medicação. E, consequentemente, quando isso acontece, gente, existe aí um aumento nos gastos em saúde. E quando nós pensamos nesses aumentos no gasto em saúde, eu estou me referindo tanto para o indivíduo como também para o sistema. Porque você vai ter, se você tem condições de arcar, consequentemente você vai ter um gasto com mais exames para identificar o problema, consultas, novos medicamentos. E se você não tem como se bancar nesse sentido, arcar, você vai ter que ir para o sistema de saúde e vai onerar esse sistema. Por uma falha, por um processo tão simples que é o uso do medicamento, que deveria ser, na verdade. E aí, turma, quando nós pensamos no acompanhamento farmacoterapêutico ou segmento farmacoterapêutico, que tem com o intuito de impedir essas falhas, tá?
Então, o segmento farmacoterapêutico, turma, é a prática profissional, tá? Na qual o farmacêutico se responsabiliza pela necessidade do paciente relacionado com os medicamentos. Olha a responsabilidade que a gente traz para si aqui, turma. O segmento farmacoterapêutico é a prática profissional na qual o farmacêutico se responsabiliza pelas necessidades do paciente relacionado com os medicamentos. Então, quando eu exerço a atenção farmacêutica, que eu faço a farmácia, que eu faço o segmento farmacoterapêutico, eu começo a me responsabilizar em saber se o paciente está fazendo o uso da medicação adequada, se o paciente ele está tendo problemas relacionados a esse medicamento e como eu vou solucionar. E como é que o farmacêutico ele faz, né? Ele se responsabiliza. Ele realiza-se, gente, mediante a detecção de problemas relacionados com o medicamento para prevenção e resolução de resultados negativos associados aos medicamentos. Isso já foi muito bem discutido e debatido aqui, que o papel do farmacêutico clínico é isso daí, é descobrir os PRM e, consequentemente, prevenir, resolver. Ainda dentro dos serviços, né, associado aí farmacoterapêutico, este serviço eles implica um compromisso deve promover-se de forma continuada, sistematizada e documentada, em colaboração com o próprio paciente e com os demais profissionais do sistema de saúde, com o objetivo de alcançar resultados concretos que melhorem a qualidade de vida do paciente. Turma, trago isso novamente para vocês. Por quê? Porque a gente precisa ser ciente que não é somente conversar com o paciente. Farmácia clínica, acompanhamento farmacoterapêutico é algo sistematizado. Quando a gente fala algo sistematizado, eu estou querendo dizer que é algo organizado, padronizado, seguindo protocolo, seguindo guias. Consequentemente, eu tenho que documentar isso, tá? Se vocês pegam, por exemplo, turma, pacientes que vão fazer exame Papa Nicolau, vai coletar, o seu exame ele deve ser armazenado, o seu resultado, por 5 anos, dependendo da amostra, 3, 5 anos. Por que, que o segmento farmacoterapêutico ele não pode ser, ele não deve ser organizado, sistematizado? Já que tem uma importância associada, tá? Inclusive, é importante nós compreendermos, turma, que pode ter pacientes que você atenda hoje e que depois de 5 anos você vai e atenda novamente, depois de 3 anos você atenda novamente. E aí, quando você tem essa informação pregressa, isso já envolve uma história clínica do paciente, que vai te facilitar em vários processos. Turma, quando a gente fala, né, do plano do segmento, lembra que eu comentei para vocês que o plano do segmento farmacoterapêutico é o plano de ação. O que é esse plano de ação? São as metas que eu vou apontar, que eu vou sugerir e que eu vou acompanhar o paciente na resolução daqueles problemas que foram identificados. Consequentemente, para exercer ou para formular esse plano do segmento, eu não preciso fazer sozinho. Eu muitas vezes vou precisar, por exemplo, da ajuda do médico, da ajuda do nutricionista, do educador físico. Por isso que fala que o plano de ação, ele pode ser um plano que envolve uma equipe multidisciplinar. Porque muitas vezes eu percebo que para solucionar determinado problema, o paciente vai ter que realizar uma dieta restritiva em proteína ou em gordura, que o paciente vai ter que fazer aí uma atividade física, que o paciente vai ter que fazer uma terapia. E aí eu preciso desses profissionais, né, para que possa auxiliar nesses aspectos. Turma, no plano, né, nesse plano de ação, precisa de certo modo, gente, ele ser um plano bem geral. Bem geral em que sentido? Porque ele tem que envolver uma forma integral de mostrar todos os problemas do paciente. E quando eu falo de forma integral, é relacionar os pontos. Não é só dizer o paciente ele tem gastrite úlcera, mas por quê? Pelo uso da medicação A. Mas por que pelo uso da medicação A? Porque ela causa isso ou porque ele já tem uma situação pré-existente. Turma, o plano ele só pode ser montado a partir do momento que eu tenho um diálogo com o paciente, que é o quê? Conhecendo o paciente em si, tá? Eu tenho que colocar nesse plano os métodos que vai envolver a intervenção, tá? Porque para que eu possa mostrar
que vai ter uma resolução da problemática, eu preciso, de certo modo, gente, saber como é que vai resolver. Ah, resolve dessa maneira. Quando eu falo resolve dessa maneira, é porque precisa ter métodos. O que são métodos? São metodologias que já foram aí validadas com o intuito de favorecer o quê? Com o intuito de favorecer a resolução de um problema. Consequentemente, tudo isso que eu estou falando para vocês tem que ser documentado em forma sistematizada, garantindo o registro de todas as atividades clínicas do profissional. Tudo que você fizer para aquele paciente dentro do plano farmacoterapêutico precisa ser registrado. Qualquer atividade. Turma, e quais seria, por exemplo, os documentos utilizados nesse aspecto, né? Da entrevista, do segmento, dos resultados encontrados. Gente, as documentações envolvem fichas de entrevista com o paciente. É muito importante que essas fichas tenham perguntas e informações que vocês possam coletar do paciente, que sejam as mais mínimas possível, detalhadas possível, tá? E isso envolve, e essas fichas, esses dados são coletados em consultas, que vai favorecer as tomadas de decisão, tá? Os documentos importantes, nós temos aqui histórico de informações sobre o paciente, tá? Percepções e conclusões do farmacêutico, plano de assistência a ser desenvolvido pela equipe, instruções para o próximo encontro com o paciente, exames clínicos do paciente e, consequentemente, gente, tudo isso para se obter de um paciente, eu tenho que ter o quê? O contato com o farmacêutico, ou desculpa, o farmacêutico tem que ter contato com o paciente. E isso, gente, cria um vínculo, cria uma parceria. É muito importante, eu gosto muito de dizer isso. Por exemplo, quando você procura um profissional, um terapeuta, um psicólogo, por exemplo, é tanto que a primeira vez que você vai em qualquer psicólogo, eles não dão o nome de sessão, eles dão o nome de consulta. Por quê? Porque aquela consulta ali, gente, o primeiro vínculo que se cria com o profissional. Se naquele primeiro vínculo, aliás, se naquele primeiro encontro não tem o vínculo, você consequentemente. Estou tendo um problema. Tente daqui a Só um pouco. momento. Turma, consequentemente, se não tem esse vínculo, né, com o profissional na primeira consulta, possivelmente esse paciente ele não vai perpetuar, ele não vai querer continuar com esse profissional. Então, é muito importante, né, que quando se fala o contato do farmacêutico com o paciente, o primeiro contato, aquele primeiro momento, ele seja um momento de descontração, ele seja um momento acolhedor, ele seja um momento em que você, profissional farmacêutico, mostre o benefício da consulta, o benefício do segmento e, consequentemente, já aponte possíveis problemas que vocês podem solucionar diante desse contexto. E criar sempre um vínculo. O vínculo, gente, é que mantém literalmente a ligação com o paciente. Olha a quantidade de informações que vocês vão precisar ter e como é que vocês vão obter essas informações, sendo que é algo muito pessoal, se você não tem esse vínculo com o paciente. Turma, e quais são as metodologias do segmento farmacoterapêutico? Primeira coisa que nós temos que entender, o que seria a metodologia do segmento farmacoterapêutico? É o método, é o caminho que eu vou ter que trilhar para entender as informações e coletar essas informações. Graças a Deus que nós temos metodologias muito adequadas, já padronizadas, né? Como é que se faz? Eu estou entrando agora nesse caminho. Como é que eu vou descobrir essas metodologias? Onde é que eu vou buscar? Vou ter que criar? Não. Existe já métodos, gente, muito bem formulados, métodos que são muito adequados para que você possa, por exemplo, utilizar nas suas consultas. Lembrando que, apesar de ter vários tipos de métodos, né, de metodologia de segmento farmacoterapêutico, é muito importante eu ter em mente que tem aqueles que são mais voltados para o indivíduo. Tá? São mais voltados para o indivíduo em que sentido? São voltados mais para aquela regionalidade. Por isso que eu falei, muitas vezes nem todos os métodos vão ser utilizados em todos os lugares, porque eu tenho que saber quem é meu público. Como também eu tenho que entender qual público que eu estou trabalhando. Será que é um público mais específico, voltado
Só para um contexto. E aí nós temos, gente, os métodos PWDT, tá? Que é o Pharmacist Work of Drug Therapy, tá? O método DADE, que é um dos mais conhecidos, inclusive, em vários momentos dos meus slides, eu citei para vocês esse método, tá? Nós temos o método TOM, né, que é Therapeutic Outcome Monitoring. O SWAP, que também é bastante utilizado, subjetivo, objetivo, análise plana. Geralmente, esses métodos, eles recebem aí a nomenclatura das letras utilizadas, né? Tem o FARM, né, que é o Finger Sentiment Resolution Monitoring and Follow-up, e o DOT, que é o Direct Observe Trend. Todos esses, turmas, são eficazes dentro do segmento farmacoterapêutico, tá? Mas tem uns que são mais utilizados por ter um linguajar mais simples, ele cabe mais às pessoas, tá? E aí vai depender. Como eu também posso, dentro do meu consultório, utilizar vários, né? De acordo com o meu paciente. E aí, gente, vamos lá entender alguns exemplos aí desses métodos, né? O PWDT, que é o estudo farmacêutico da terapia farmacológica, ele foi desenvolvido para utilização em farmácias comunitárias por Strang e colaboradores na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, aplicável a qualquer paciente, tá? Na verdade, o PWDT foi um dos métodos criados pelos próprios fundadores da atenção farmacêutica, tá? E ele é mundialmente conhecido como farmacoterapia WOC, ou PW. Outro ponto importante, gente, é interessante nós entendermos aqui, olha, o PWDT, ele é aplicável a qualquer paciente. Então, já estou dizendo aqui para vocês que se eu não tenho um público específico para minha consulta, ou que eu vou me especializar, eu posso aplicar o PWDT. Quais são os objetivos do PW, né? O PWDT é a avaliação das necessidades do paciente referente à medicação e instaurações de ações, segundo os recursos disponíveis para suprir aquelas necessidades. Então, o primeiro ponto que eu estou observando aqui é que esse segmento ele tem como foco o quê? Saber a necessidade real do paciente. Essa medicação necessita que está usando? Ou se o paciente tem algum problema que necessita de algum medicamento. A realização de segmento para determinar os resultados terapêuticos obtidos, ou seja, tem que ser a longo prazo, tem que ter um acompanhamento para ter esses resultados. Este processo, gente, tem por base o relacionamento entre o farmacêutico e o paciente e divide-se em avaliação, lembrando que para fazer esses métodos, para fazer o segmento farmacoterapêutico, a gente tem que ter o vínculo, tá? Tem que ter esse vínculo. E, consequentemente, gente, e uma vez que eu tenho esse vínculo, eu consigo fazer uma avaliação, tá? Eu consigo fazer o desenvolvimento de um plano de cuidado e, consequentemente, o acompanhamento da evolução do paciente. Inclusive, turma, dependendo do paciente, das características, a gente pode dar alta para o paciente. Quando a gente fala dar alta, no sentido de dizer que está adequado o seu plano, que ele está seguindo o caminho correto, a gente pode deixar de favorecer esse acompanhamento quando o paciente ele já está com uma educação em saúde adequada. Então, gente, em relação ao PWDT, nós temos aqui, primeiro, a avaliação, né? Lembra que são 3 etapas, ó. A avaliação, eu tenho que desenvolver o plano do cuidado. Esse plano de cuidado é aquele plano de ação que eu comentei para vocês, onde vai ter as metas, onde vai ter a participação da equipe multidisciplinar, com as metodologias muito bem utilizadas para resolver os problemas, e o acompanhamento da evolução do paciente. Consequentemente, turma, em relação ao PWDT, nós temos aqui a primeira etapa, a avaliação, né, que o farmacêutico deve coletar as informações, lembrando que coletar as informações, gente, são o histórico do paciente, quando eu falo histórico, envolve o histórico clínico, do uso de medicação, eu vou fazer uma semiologia no paciente, que seria avaliar o paciente, verificar quais são os sinais e sintomas que ele está apresentando, que está incomodando ele, tá? E tudo isso para certificar-se de que o medicamento utilizado seja indicado, tá? Mais efetivo e seguro, que tenha uma adesão do paciente que seja adequada, tá? Durante a entrevista com o paciente, são coletadas informações sobre
todos os medicamentos em uso, problemas de saúde, histórico de vacinações, hábito de vida e dados clínicos e demográficos, tá? Inclusive, turma, na nossa última aula prática, a gente vai fazer essas simulações aí, tá bom? E nessa consulta, né, também, gente, é procurar caracterizar se a farmacoterapia em uso é conveniente e adequado para as necessidades do paciente, com relação aos fármacos, identificar os PRM que interfiram nos objetivos terapêuticos. E aí nós vamos agora para a segunda etapa do PWDT, que é o plano de cuidado. Depois que eu identifiquei tudo, que eu avaliei, que eu encontrei informações importantes, eu vou fazer o quê? Vou analisar os dados. É tanto, gente, que esse segmento farmacoterapêutico ele é feito em vários momentos. Não é porque o paciente ele entrou lá no teu consultório que você já fez uma avaliação, que você já fez a avaliação, que você já tem possíveis situações que você, de certo modo, já vai passar para o paciente. Não. Você vai ter a consulta e depois você vai remarcar o retorno do paciente, porque você vai ter que ter um tempo para estudar o plano, para analisar as informações que foi passado por ele, tá? E, consequentemente, encontrar os problemas relacionados a medicamentos. E encontrou, consequentemente, quais são os objetivos terapêuticos? Se os seus objetivos terapêuticos, eles são claros, eles são passíveis de aferição, eles são atingíveis pelo paciente, consequentemente, eu posso prevenir outros possíveis problemas que podem surgir, então a gente tem que ter isso em mente, tá? Tudo isso, gente, eu estou associado ao plano, né? A um documento que, inclusive, eu vou entregar para o paciente que ele tem que seguir. E aí, por último, nós temos a monitoração e avaliação, né? Que é o nosso segmento. Que aí nós temos como ponto positivo, facilita a aprendizagem da realização do segmento farmacoterapêutico de paciente, né? Quando eu falo ponto positivo, estou me referindo ao PWDT, tá, gente? Esse documento. Sua documentação é mais estruturada para o atendimento ao paciente. E o ponto negativo, processo de pensamento e não apenas um formulário a ser preenchido, são vários. Por isso que é um pouco cansativo. Por isso que eu comento para vocês, gente, fazer o segmento farmacoterapêutico, ele é um pouco demorado, ele requer muita documentação, tá? E aí, gente, o método clínico do cuidado farmacêutico ao paciente, ele requer o quê, gente? Primeiro, acolher e fazendo um apanhado, né? E isso serve para todas as metodologias utilizadas. Nós temos aqui acolher e coletar dados do paciente, né? Ver o perfil do paciente, a história clínica, a história farmacoterapêutica. 2, identificar problemas relacionados à farmacoterapia, que é análise situacional, revisão da farmacoterapia, identificação de problemas e fatores de risco. 3, elaborar um plano de cuidado com o paciente, que seria as metas terapêuticas, as intervenções que tem que ser realizada, o agendamento do retorno e, por último, realizar o segmento individual do paciente, né? Mostrando resultados e progressos do paciente, alcance das metas terapêuticas e novos problemas que podem surgir ou não, e tentando prevenir e solucionar. Tá? E isso, gente, não é feito em um mês, isso não é feito em 15 dias, isso é feito durante um longo período de tempo. Principalmente quanto mais doenças crônicas o paciente tiver, quanto mais o uso de medicamentos. Consequentemente, o paciente ele pode também sair desse segmento e depois retornar. Turma, alguma pergunta, algum comentário até aqui? Não, professor. Tranquilo, turma. Ótimo. Então a gente encerra nossa aula por hoje por aqui. E aí na próxima semana a gente vai ter a nossa aula teórica também. Ainda vou agendar as últimas 2 práticas com vocês. E aí na próxima semana nós temos mais 2 ou 3 conteúdos, tá? Porque como os slides são pequenos, acaba sendo um pouco mais rápido, tá bom?